Olá, turma, sejam todos bem-vindos novamente. Como eu falei, esse aqui agora nós vamos realmente começar a apresentação do nosso conteúdo. Feita aí de praxe a apresentação de como vamos trabalhar na disciplina durante o semestre, está na hora da gente entrar um pouco no nosso conteúdo, já para a gente começar a trabalhar, né? Se acostumando aí a trabalhar desde o primeiro dia. Então, nós vamos começar, claro, falando a introdução, o conceito, um pouco da história do direito coletivo do trabalho, para entender como ele chegou a ser o que ele é hoje. Então, o direito coletivo do trabalho, senhores, ele regulamenta, como eu já falei, as questões da coletividade de uma categoria. Não tem como falar de direito coletivo do trabalho e não falar de sindicatos de categoria. Então, essas relações de trabalho, elas podem ser consideradas tanto no plano individual, e aí nós temos a parte do direito individual do trabalho, nós vimos, principalmente no semestre passado, as questões que envolvem o indivíduo, o empregado de forma singular. Mesmo que eu possa ter ali um grupo, mas é um número determinado. Vimos férias, salário, aviso prévio, vocês viram todas essas questões envolvendo o direito individual, né? No plano individual e concreto. Porém, vão ser necessários alguns momentos para que você trabalhe isso com relação a um plano coletivo e abstrato, ou seja, que aquela decisão não se aplique somente a um caso concreto, mas tem efeitos aí dentro de toda uma coletividade, tá? Dentro de uma coletividade. Você transcende, são ações que vão transcender o indivíduo e vão ter ali consequências em toda uma coletividade. Ele, historicamente, o direito coletivo do trabalho já foi chamado de direito corporativo, tá? Já foi chamado de direito normativo, de direito sindical e hoje ele é visto como direito coletivo do trabalho, tá? E claro, como já foi até chamado de direito sindical, não é muito se eu informar que o sindicato ele é a base da sustentação do direito coletivo. Tá? Muitos autores, os mais antigos, ainda usam nos seus livros a expressão direito sindical como se fosse ali um sinônimo do direito coletivo. Tá? Alguns autores, os mais antigos, ainda utilizam a expressão direito sindical como se fosse um sinônimo do direito coletivo do trabalho. Então, ele ainda é um segmento do direito do trabalho, mas existe uma movimentação. Eu falei isso quando nós tratamos da apresentação da nossa disciplina. Existe uma movimentação muito intensa para que o direito coletivo do trabalho se torne um segmento, tá? Deixe de ser um segmento e se torne ali um ramo do direito autônomo, independente, separado do direito do trabalho. Tá? O que falta para ele? Segundo os doutrinadores, falta ampliar a sua legislação, deixar separar suas normas do direito individual também. Tá? Então, falta para o direito coletivo uma vasta legislação. No momento em que essa legislação for suficiente, possivelmente nós teremos um ramo autônomo do direito que seria chamado de direito coletivo ou direito coletivo do trabalho. Seria talvez daqui a alguns anos, não sei, não sei nem o dia de amanhã, o que se dirá daqui a alguns anos. Teríamos aí de um lado o direito coletivo e do outro o direito individual, todos vindo de uma origem que seria o direito do trabalho. Tá? Mas os demais requisitos já estão presentes. Tá? O direito coletivo ele tem uma matéria ampla, ele tem conceitos, ele tem doutrinadores. Se vocês pegarem, por exemplo, um livro do Maurício Godinho ou da Volia, vocês vão ver que o livro está dividido no meio. A primeira parte é direito individual e a segunda parte é direito coletivo. Godinho também trabalha dessas formas e outros escritores e autores. Então ele já tem ali um vasto conteúdo, uma vasta matéria, ele tem seus próprios princípios, nós vamos estudar quais são os princípios do direito coletivo do trabalho, ele tem seus institutos, ele tem suas normas, suas regras, ele tem até um procedimento dentro do direito processual do trabalho. Quando você tem um dissídio coletivo, o procedimento é diferente de um dissídio individual. Então vejam, até os sujeitos e o objeto muda. No direito individual do trabalho, você tem o empregado e empregador. Aqui você tem sindicatos, categorias, sindicato de empregados, sindicato de empregadores, você tem coletividade, os sujeitos são coletividade e o objeto também vai ser diferente. Você não vai ter, por exemplo, um sindicato entrando com uma reclamação trabalhista para pedir 13º não pago de um funcionário. Você vai ter um sindicato entrando para exigir o cumprimento de um acordo coletivo ou então algo que tenha consequência em toda uma categoria.
Então vejam que o próprio objeto do direito coletivo do trabalho, ele já se difere, já é individualizado, ele já é diferente, tá, do direito individual. O direito coletivo do trabalho, ele é a parte do direito do trabalho, eu posso classificar ele como a parte do direito do trabalho que trata coletivamente os conflitos de trabalho, tá? Ele vai tratar coletivamente os conflitos de trabalho, ele vai trazer formas de solução desses conflitos. Então, muitas vezes você tem um conflito individual. Como seria esse conflito individual? Seria empregado versus empregador. Só que às vezes isso transcende a figura do empregado. Muitas vezes alcança toda uma categoria que trabalha para aquele empregador, como por exemplo a greve. A greve não é só de um empregado, a greve não é só de um empregado. Então você tem questões que vão atacar e ter consequências em toda uma coletividade. E você precisa solucionar esse conflito. Você precisa resolver essa situação, você precisa trazer novamente a harmonia a essas forças antagônicas do direito. Então, como você faz isso? Como é que você resgata essa harmonia? Com as regras, justamente, do direito coletivo do trabalho. Através da organização sindical, através das tratativas, dos acordos coletivos, das convenções coletivas, ou seja, o direito coletivo é a parte do direito do trabalho que vai trazer a harmonia entre a coletividade empregadores e a coletividade empregados. Posso dizer, segundo Carlos Magno, que, abre aspas, a parte do direito do trabalho que trata da organização sindical, da negociação e da convenção coletiva do trabalho, dos conflitos coletivos do trabalho e também dos mecanismos de solução dos mesmos conflitos. Porque vejam que o direito coletivo ele não só organiza os sindicatos, ele não trata somente, ele aplica, ele busca soluções. O objetivo do direito coletivo do trabalho é justamente solucionar esses conflitos entre sindicatos de empregados e sindicatos patronais, tá? E aplicar o direito à coletividade. E claro, como eu falei antes, ele tem princípios próprios do direito coletivo do trabalho. Um pouco diferentes, tá? Não vamos dizer antagônicos, mas eles complementam aos princípios que vocês já estudaram lá em Direito Individual do Trabalho. Protecionismo moderado, norma mais benéfica, condição mais benéfica, primazia da realidade. Pois bem, agora está na hora da gente observar os princípios que são próprios do direito coletivo do trabalho, os princípios que vão existir no direito coletivo do trabalho. Então vamos analisar aí quais seriam esses princípios aplicáveis a todo o processo coletivo, tá? E esses princípios vão estar presentes desde a negociação coletiva até o sindicalismo em si, tá? Uma negociação coletiva, ela precisa de base, de embasamento, até para orientar as pessoas que estão participando dessa negociação, tá? E resolver os impasses que tem no choque de interesses. Então, os princípios da negociação coletiva formam toda a estrutura, todo o procedimento que vai ser observado, tá? As regras que vão ser cumpridas para que se chegue até um acordo coletivo, uma convenção coletiva. E também, não só o procedimento, o processo da negociação, mas os agentes, as pessoas que vão fazer parte, os líderes sindicais, os dirigentes sindicais, também precisam entender esses princípios para que possam exercer suas funções. Eles não têm como proteger, no caso, a sua categoria sem entender os princípios, como por exemplo o princípio da liberdade sindical. Então vamos começar aqui trazendo o primeiro para vocês. O princípio da liberdade sindical, ele é a espinha do direito coletivo, o principal, dali saem todas as ramificações. Ele é fruto de um Estado democrático de direito, é o direito subjetivo, tá? Público que proíbe a intervenção do Estado na criação ou funcionamento do sindicato. Então, tira da cabeça essa ideia de que sindicato é ligado a órgão público. Não, não, não. O Estado não tem intervenção no funcionamento, na criação do sindicato. Claro que o Estado ele cria as regras, claro que o Estado ele cria as normas, ele regulamenta, mas ele não tem ali atuação no funcionamento desses sindicatos, porque ele preza pela liberdade sindical. A liberdade sindical ela ainda pode ser vista com duas faces. Ela pode ser vista no âmbito individual, como pode ser vista no âmbito coletivo. No âmbito coletivo, a liberdade sindical é um grupo que tem a liberdade de constituir um sindicato de sua escolha, com estrutura e funcionamento que acharem, claro, dentro da legalidade, que acharem melhor.
Então, se um sindicato pode organizar a sua estrutura, se ele quer ter um clube, se ele quer ter alguns benefícios para os seus sindicalizados, tudo bem, ótimo, perfeito, é válido, mas vejam que isso faz parte da liberdade de cada um. O Estado ele tem as regras mínimas de registro, nós vamos ver lá na frente, tá? Sobre o registro sindical, como é que é feito, as regras que têm que ser observadas, mas deixa-se a liberdade para que esse grupo constitua um sindicato da sua escolha, tá? Respeitando o princípio da unidade sindical, e possa funcionar da melhor forma que achar. Então, a liberdade coletiva é de um grupo de se reunir em sindicatos. Já a liberdade individual, ela se subdivide em duas. Ela se subdivide em positiva ou negativa. Na liberdade sindical individual positiva, eu tenho o direito, tá? O direito dos trabalhadores e dos empregadores de se reunirem a companheiros de profissão, ou os empregadores podem se reunir a outras empresas que explorem a mesma atividade, ou atividades iguais ou conexas. Isso é interessante, fundando aí organizações sindicais de espécie. Então eu tenho o direito positivo de me associar, de me reunir com outros companheiros. E também tenho o direito de cada trabalhador ou empregador de se filiar às suas organizações. Eu posso me reunir com eles e também posso me filiar e nela permanecer. Isso é um ato positivo, tá? Por isso que a gente classifica como liberdade individual positiva. Mas assim como a liberdade individual positiva, também há a negativa, tá? Se eu tenho o direito de entrar, eu também tenho o direito de me retirar de qualquer organização sindical quando eu quiser. E também o direito de não me filiar, tá? O direito de não me filiar, tá? O direito de não me filiar a um sindicato ou organização sindical, tá? E claro, faz parte da liberdade sindical a figura da pluralidade sindical e a independência frente ao Estado. Eu tenho vários sindicatos, mas eu tenho unidade sindical. Como é que isso funciona? Calma que nós vamos ver lá na frente. Tá? Se eu tenho um dos princípios, princípio da liberdade sindical, liberdade de me afiliar, liberdade de fazer parte, de me reunir, tá? E criar um sindicato. Mas há, nesse caso, o princípio do interesse coletivo sobre o individual. Não tem como eu tratar de direito coletivo sem falar que, nesse ramo, o direito coletivo vai prevalecer sobre o interesse individual. É a coletividade sobre o interesse individual. Então, o direito coletivo ele vai preocupar com a melhoria da condição social do trabalhador, em geral, trabalhador em geral. A vontade da maioria vai prevalecer sobre os interesses da minoria. O sujeito é a coletividade, não o indivíduo. O indivíduo ele vai ter seus direitos ali como consequência, mas não como regra, tá? É possível, sim, é possível em determinadas situações, tá? Em nome da manutenção da saúde da empresa, a negociação coletiva tender para suprimir, tá? Flexibilizar ou alterar direitos que já foram garantidos. Por que se visa isso aqui? É melhor se proteger o emprego do que não ter emprego nenhum. Então, dependendo da situação, tá? Desde que esta negociação seja legitimada, tá? Tem autonomia para propor mudanças, fazer reivindicações, concessões e, por exceção, permitir a redução de direitos, tá? Lembrando sempre a questão do mínimo legal. Por isso que se distingue um pouco do direito individual ao trabalho, porque aqui você não vai se preocupar com um indivíduo em si, mas com uma coletividade. Então, alguns momentos vai ser preciso um acordo para se tentar um equilíbrio, uma harmonia, que é uma das funções do direito coletivo, se buscar ali uma harmonia entre os direitos da categoria profissional e o direito da categoria dos empregadores. É melhor manter do que perder. Então, muitas vezes o sindicato ele é convidado a intervir para conseguir manter o direito de todos, ainda que alguns se sintam prejudicados, ainda que particularmente alguns se sintam prejudicados. O próximo princípio fala da autonomia coletiva ou do poder de autorregulamentação. Isso aqui é muito interessante. Os sindicatos representativos das categorias dos empregados e dos empregadores, eles vão negociar entre si. E essas negociações entre si vão criar, alterar, suprimir e extinguir direitos trabalhistas, tá?
que são, claro, direitos de caráter privado, e vão vincular as partes atingidas. Então, imagine aqui o Sindicato dos Metalúrgicos fazendo um convênio, um acordo coletivo com seus empregadores. O que for decidido naquele acordo coletivo vai se aplicar a todos os daquela região, a todos os metalúrgicos daquela região. Então, vejam que pode ser a nível sindical, confederação, federação, vamos ver isso lá na frente, não se preocupe. Mas os sindicatos, ele tem autonomia coletiva. Ele se autorregula, ele cria essas convenções coletivas e acordos coletivos, acabam criando regras que serão respeitadas entre os sujeitos dessa coletividade. A negociação coletiva se assemelha às propostas, tem fase preliminar, tem reuniões, tá? Tem às vezes o preparo de uma minuta, então tem todo o passo, o preparo para se chegar até uma negociação coletiva. Então, por conta disso, há uma autonomia, os sindicatos eles têm autonomia. Inclusive, a reforma trabalhista trouxe um trecho muito forte, né? Trouxe a questão do acordado sobre o legislado, acordo coletivo sobre o legislado. Então, vejam que trouxe, de certa forma, uma força ao princípio da autonomia coletiva ou poder de autorregulamentação. Muitos doutrinadores, e este que vos fala, não sou um doutrinador ainda, mas sou um professor, também concordo de que a reforma trabalhista, quando trouxe a questão do acordado sobre o legislado, reforçou o princípio da autonomia coletiva ou poder de autorregulamentação. O próximo princípio é o princípio da busca do equilíbrio social ou da paz social. Lembrem lá atrás, que eu falei que uma das funções basilares do direito coletivo é justamente buscar a harmonia, solucionar os conflitos entre capital e trabalho, entre os agentes sociais, entre empregados e empregadores. Então, essa negociação coletiva, que nós vimos que tem autonomia no princípio anterior, ela tem uma função, o equilíbrio social ou a paz social. Ao solucionar um conflito, a gente diz que os seus interessados alcançaram a questão do equilíbrio social. E aí nós temos também o princípio da adequação ou da adaptação. Tá? Além da busca da paz, do equilíbrio social, nós temos também o princípio da adequação, da adaptação. A negociação coletiva, ela tenta adequar os direitos trabalhistas de cada categoria. Tá? Por isso que cada sindicato vai tratar os acordos de uma forma diferenciada. Um acordo, por exemplo, firmado por um sindicato X, não vai ter muitos efeitos com outra categoria de profissional totalmente diferenciada. Tá? Então, há necessidade de se adequar e se adaptar. E detalhe, muitas vezes sofremos situações econômicas as mais diversas. Estamos vivendo um período totalmente estranho. Já estão dizendo que é o novo normal. Eu acho que nunca vai ser normal. E esse período está fazendo com que seja necessário adequação e adaptações tanto dos empregados quanto dos empregadores. Tá? Estamos vivendo uma situação histórica, uma situação pandêmica, em que condições de trabalho têm que ser modificadas, adaptadas e adequadas, para que a gente possa manter o princípio anterior que fala justamente do equilíbrio. Tá? Então, quando uma empresa, por exemplo, estiver passando por dificuldades financeiras, a negociação coletiva vai seguir à luz desse princípio da adequação e adaptação, para tentar reduzir ao máximo os prejuízos causados. Então, pode ser que direitos privados garantidos sejam suprimidos ou sejam ali relativizados para tentar se conseguir um equilíbrio, tá bom? Se o empregador estiver atravessando dificuldades financeiras ou um processo de falência, a solução pode ser flexibilização de direitos previstos em lei e até, no caso, redução de salários, o que vai até na contramão do princípio que nós estudamos em direito individual do trabalho, que é a questão do princípio da irredutibilidade e intangibilidade salarial. Vejam que aqui, para se tentar salvar o emprego de todos, é possível o sacrifício de alguns. Essa seria, no caso, um resumo poético desses princípios apresentados. Para se salvar todos, às vezes precisa do sacrifício de alguns. Tá? Agora, tem o outro lado da moeda. Se as condições melhorarem e a dos trabalhadores estiverem ruim, aí a negociação busca o contrário. O equilíbrio, na verdade, no exemplo anterior, o equilíbrio foi para tentar segurar o negócio do patrão e manter o emprego de todos.
Agora é o contrário. O patrão está tranquilo, sua situação financeira está ótima. O que vai se tentar agora? Vai se tentar melhorar as condições dos trabalhadores. Então vejam, a gente reduziu as condições de trabalho para tentar salvar os empregadores. Agora está na hora de fazer o contrário. Já que os empregadores estão numa boa, umas condições melhores, está na hora de também dar condições melhores aos seus trabalhadores. Tá? Próximo princípio é o princípio do limite da negociação coletiva. O objetivo da negociação coletiva é o de adequar as relações trabalhistas à realidade enfrentada pelos interessados. E a gente sabe que isso se modifica todo o tempo, em todo o território. E aí a gente tenta manter essa harmonia desses interesses que são antagônicos. Tá? É possível a criação de benefícios não previstos em lei. Sim, é possível em convenção coletiva, como também é possível a supressão. Tá? Essa negociação coletiva ela vai adequar ao campo em que encontra pauta, tá, de reivindicações. Vamos ver quais são as reivindicações dos trabalhadores daquela categoria, o que eles querem. A lei permite? A lei permite fazer? Sim, permite. A lei dá esse direito? Não, mas eu posso criar. Eu posso trazer esse benefício. Eu posso melhorar um adicional noturno, eu posso melhorar uma porcentagem de uma insalubridade, eu posso melhorar o salário acima do teto? Sim, tá? E também, mais uma vez, eu posso propor a flexibilização de certos direitos, tá? Essas normas coletivas, elas têm ampla liberdade para conceder benefícios superiores ou previstos na lei, mas ela encontra uma limitação quando ela tenta reduzir ou suprimir direitos que estão previstos em lei, tá? Ou seja, ele vai ser avaliado em cada situação. Não é que é impossível, mas existe uma limitação. Acima, eu posso tranquilamente acordar com o sindicato dos empregadores qualquer condição que seja melhor. Posso, perfeitamente. Mas quando eu tento colocar uma condição que seja inferior ao mínimo legal, aí eu encontro esse princípio. Qual é o princípio? Princípio do limite da negociação coletiva, em que eu tenho que observar o mínimo legal. É possível suprimir? Sim, em alguns casos é possível, porém tem que ser avaliado em cada caso concreto. Tá? Cada caso vai ser avaliado essa supressão de direitos. Tá? É uma consequência dos princípios que nós vimos antes. Tá? Não há limitação para o empregador conceder benefícios, mas reduzir sim. Tá? Ele vai ter que comprovar suas condições precárias, comprovar sua situação financeira precária, tá? Ou comprovar a situação da empresa para que vai colocar em risco, se ele mantiver aquele benefício, vai colocar em risco o funcionamento da empresa, ele pode chamar o sindicato para ter uma negociação e termos uma supressão aí de direitos, ok? Temos também um princípio da boa-fé, da lealdade entre negociantes. Como se trata de uma negociação coletiva, a gente espera que os negociantes estejam ali de boa-fé, lealdade, estejam com tudo no preto no branco, jogando limpo, aberto, de forma honesta. Então, tem que ser adequada aí, tem que ser adequadas as proposições, tá? Tanto os sindicatos de empregados quanto os empregadores, eles têm que estar munidos de boa-fé em resolver, em tratar e resolver as situações. Tá? Ambos os lados terão que ter acesso à informação para saber o que está se tratando. E os trabalhadores, claro, terão o direito de saber exatamente aquilo que está sendo tratado e negociado entre o seu sindicato e os seus empregadores. Tá bom? Eles terão que ter ciência dos reais problemas enfrentados pelos empregados, terão que ter ciência dos reais problemas enfrentados pelos empregadores, para que possam, então, ali garantir e lutar pelos direitos de todos. Então, o que a gente entende é que tem que ter, tá? Tem que ter boa fé na tratativa e nas negociações. Tem que haver boa fé na tratativa e nas negociações. O outro princípio é da intervenção obrigatória dos sindicatos. Isso aqui nem vejo como um princípio, é uma imposição legal. Para que a negociação coletiva tenha validade, nós temos o artigo 611 da CLT e o artigo 8º, inciso 3º e também inciso 6º da Constituição Federal, que exige a intervenção
obrigatória dos sindicatos, salvo raras exceções, tá? Como, por exemplo, a ausência de sindicato da categoria, ou quando o sindicato se recusa a realizar aquela negociação, você pode ter exceções. Tivemos recentemente, por conta da pandemia, também uma exceção em que o STF decidiu pela redução de jornada e de salário sem anuência do sindicato por conta da pandemia. É possível ter exceções? Sim. Concordo com essas exceções? Não concordo muito, mas a minha visão vocês podem ter de vocês. A Constituição exige a intervenção obrigatória do sindicato nessas negociações coletivas. Tanto a Constituição Federal quanto a CLT também exige essa intervenção obrigatória dos sindicatos. O próximo princípio é da equivalência entre os negociantes, ou seja, os sindicatos são equivalentes, não os membros da categoria. Tá? Os sindicatos, eles têm com os outros sindicatos a mesma equivalência jurídica e econômica, com igualdade de pés para negociar. Os sindicatos são pessoas jurídicas de direito privado que detêm autonomia financeira e também detêm estatuto e regimentos próprios. Tá? Então, senhores, eles agem em nome de um grupo, atuam com liberdade, tá? E também com autonomia. Como eles têm autonomia e liberdade, eles não sofrem certas retaliações por parte do empregador. Vejam que é muito mais vantajoso você ter ali, pelo princípio da equivalência dos negociantes, você ter um sindicato negociando do que você ter um empregado. Porque se o empregado vai negociar direitos com seu patrão, ele está pedindo a demissão dele, né? Já o sindicato, como é autônomo, não tem nada a ver com o patrão, ele pode negociar os direitos dos empregados. Mas se for um empregado sozinho, ele vai sofrer retaliação do seu patrão. Temos também o princípio da atuação de terceiros. Quando as partes não conseguem, de forma isolada, chegar no acordo, ou seja, patrão e empregado, eles podem invocar o terceiro, que é o sindicato. Ali para não funcionar como parte, mas como intermediador. O sindicato pode ser chamado, sim, para intermediar negociações isoladas entre empregados e empregadores. Sim, o sindicato pode ser chamado para negociações isoladas entre empregados e empregadores, tentando se chegar ali em uma solução. Ele se transforma ali como coadjuvante da negociação. E aí o sindicato vai se posicionar como imparciais. Tá? São escolhidos pelas partes, impostos pela lei, tanto faz. Então, quando o sindicato servir como mediador, ele geralmente vai levar um perito que entenda da matéria, vai aconselhar e vai propor soluções compatíveis para que o empregado e seu patrão cheguem em um acordo, cheguem em um consenso. Tá? Bom, esses foram os princípios principais que norteiam o direito coletivo do trabalho. Percebam que a maioria dos princípios está voltado para a figura do sindicato, que é a espinha dorsal do direito coletivo do trabalho, e também para a questão dos princípios. Tá? Espero que vocês tenham compreendido o conceito do direito coletivo do trabalho, bem como os princípios, já para a gente ir se ambientando qual vai ser a matéria que será trabalhada durante o semestre. Lembrando que o fórum está aberto para vocês colocarem suas dúvidas e o chat também está aberto para vocês mandarem perguntas para que eu possa responder e termos um contato mais direto. A gente se vê. Até a nossa próxima aula. Fique atento no AVA de vocês para novos conteúdos.